Oi, hoje eu vou contar para vocês como o autismo chegou na minha casa. Eu comecei uma faculdade de educação física há alguns anos atrás e não consegui continuar, precisei parar. E depois eu tentei o Enem, fiz o Enem para tentar pelo ProUni, se eu conseguisse educação física era o que eu queria. Só que o ProUni me deu a bolsa 100% para pedagogia. E de todos os cursos que tinha, o que eu não queria era pedagogia. O curso de educação física eu amava muito, só que a parte teórica, a parte da pedagogia que tem ali dentro da educação física, era o que eu não gostava. E eu quero dizer para você que Deus tem um propósito em todas as coisas. Isso ele tem. E quando eu comecei a faculdade de pedagogia, eu ouvi de uma pessoa muito querida, que falou para mim: "Nossa, você tá fazendo pedagogia?" Eu falei: "Sim". Aí a pessoa falou: "Nossa, meu sonho". Aí depois eu falei, fui para casa assim falando com Deus, falei: "Senhor, por que o Senhor não deu para ela? Então, se era o sonho dela e deu para mim". Depois eu fui entender. Eu tive o Léo quando eu fui na primeira aula de pedagogia. Eu fui grávida. Na segunda aula eu já tinha ganhado ele, aí eu continuei na licença maternidade, continuei estudando em casa, fazendo as disciplinas, acompanhando a turma em casa. E quando o Léo tinha 1 ano e meio, mais ou menos, o Fabrício, meu marido, para quem não sabe, ele percebeu que o Léo tinha alguns comportamentos semelhantes ao de um aluno dele, que é autista. E ele fez algumas comparações, eu não gostei, né? E algumas mães são as primeiras a perceberem no comportamento do filho que tem algo errado. Eu fui essa mãe que não fez isso. Eu fui a mãe que não percebeu, que não enxergou. E o Léo tinha muitos comportamentos, só que o Fabrício não sabia como dizer isso pra mim. Então, quando ele tentou dizer, eu não gostei, falei pra ele: acho que a gente não tem que comparar ele com outra criança. E teve uma outra vez que ele tentou também falar e eu disse pra ele: você tá comparando ele de novo, eu acho que não é legal comparar, porque cada criança se desenvolve no seu tempo, cada criança tem habilidade para uma coisa e para outra não. E é verdade, não estava errada totalmente. Mas o que aconteceu? Nós fomos levar uns exames do Fabrício para o médico dele, uns resultados de exames, e eu e o Léo tava junto e nós entramos no consultório e o médico conversou com a gente, conversou com o Léo, e o Léo não teve resposta nenhuma ao que o médico falava, ele não olhava para o médico, ele não deu atenção nenhuma para o médico, que é comum, né? Isso é no autismo, né? Para os pequenininhos, né? Mas aí o médico falou assim: quantos anos ele tem? Aí a gente falou: ele vai fazer 2 anos. Com 2 anos era para ele estar falando de 2 a 3 palavras, uma frase com 2 a 3 palavras, o médico disse. Daí nós, tá, mas ele ainda não fala nada. Aí o médico falou: ele aponta? Quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Aí eu não soube explicar, falei: ele não aponta. Ele olha pra vocês quando vocês chamam ele? Aí eu falei assim: não olha. Aí ele disse: era bom vocês procurarem uma ajuda de uma fono, às vezes, né? Eu acho que aquele dia, naquela hora, o médico já tinha percebido, só que ele não tinha, não cabia a ele falar, né? Algo assim que precisa de uma investigação. Então, nós fizemos o que ele orientou.
pedi para a pediatra do Léo, a pediatra que atendia ele na época, que eu queria um encaminhamento para uma fono. E aí nós levamos ele nessa fono, mas uns dias depois aconteceram outras coisas antes. A data da consulta dele com a fono, na faculdade eu fiz uma prova sobre psicomotricidade infantil. E na primeira questão, no enunciado da questão, estava falando sobre as principais características do autismo em crianças em determinada idade, que agora eu não me lembro. E era exatamente tudo que meu filho fazia naquela época, ou que ele não fazia. E eu comecei a chorar em cima da prova, e uma amiga me perguntou, ela falou, tá tudo bem? Você tá chorando? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, meu filho é autista. Daí ela falou, mas por que você tá falando isso? Eu falei, porque ele faz tudo que tá escrito aqui na prova, tudo que tá aqui ele faz. Aí como realmente eu não percebia mesmo, antes deste dia, né, eu falei assim, apesar de que ele não anda na ponta dos pés, só que ele andava, e eu achava normal. E outra coisa que eu falei pra ela, eu falei assim, ele também faz contato visual. Ele mamou, né, no peito até 2 anos, um pouco mais de 2 anos. E eu falei, não, ele faz contato visual quando ele tá mamando. E ele não fazia, eu não percebi, e ele não fazia. Aí ela me falou algumas coisas, tentou me dar uma força, só que eu comecei a perceber, a olhar para o meu filho diferente, para achar o que estava acontecendo, ou se eu estava errada, ou se aquilo realmente estava acontecendo e eu precisava fazer alguma coisa. Então eu fiz uma lista de tudo que eu achava que não era normal para o desenvolvimento dele naquela idade que ele estava. Então, quando eu cheguei na consulta com a fono, ela já me falou assim, Fernanda, mãezinha, você já sabe o que ele tem. Eu não posso te dar um diagnóstico, mas você já sabe o que ele tem, então eu vou te dar os caminhos do que você precisa fazer para ajudar o Leonardo. E aí nós fizemos isso. Nós levamos ele para uma neurologista que fez uma consulta muito completa e encaminhou ele, antes de fechar o diagnóstico, ela queria o parecer do fonoaudiólogo. E nós levamos meu filho pro fonoaudiólogo, né, pra uma consulta de avaliação. E esse fonoaudiólogo, na minha opinião, ele não foi sensível à nossa situação, né, porque ele tá tão acostumado a lidar com isso, que ele tratou isso, assim, nos primeiros 10 minutos de consulta. Ele falou assim, olha, o filho de vocês é autista e é melhor eu falar logo, né, porque vocês já não adianta deixar isso pro final. Ele falou assim, não, ele até comparou, ele fez uma comparação ridícula de uma pessoa, ele falou assim, se a pessoa tá com câncer e aí eu preciso falar pra ela que ela tá com câncer, o que ela vai preferir? Que eu fale logo ou que eu fique enrolando? Aí aquilo me cortou muito, sabe? Que doeu muito. Então nós voltamos pra casa com aquelas palavras e aquilo me machucou bastante. Então, nesses dias, até voltar com a neurologista e levar para ela o parecer do Leonardo, eu sofri muito. Eu sofri muito, de chorar muito e olhar para o meu filho com rejeição, de olhar para ele e ver que tudo que eu tinha imaginado para a vida dele não iria acontecer ou iria acontecer de uma forma diferente. Comecei a imaginar como seria o futuro dele, que seria que poderia ser muito mais difícil, né? Que pode ser muito mais difícil.
do tanto de esforço que ele vai ter que fazer para conseguir acompanhar uma sociedade que não é muito compreensiva. E aquilo doeu muito. E o Léo sentiu. O Léo chorava de madrugada, acordava de madrugada chorando, desesperado, como se ele tivesse com dor. E para mim, hoje, o meu entendimento é que ele chorou por ser rejeitado. E infelizmente eu passei por isso, muitas mães passam por isso. Essa é a chamada, nós chamamos de luto, né? A dor do luto. E eu passei por esse luto, assim, eu fui no fundo do poço, mas quando o meu marido chegou um dia em casa e falou assim, ele chegou, eu saí da sala, que eu aproveitei que ele chegou e fui deitar, porque eu precisava chorar, deitada, e aí ele sentou do meu lado e falou, você precisa reagir? Eu falei, eu não consigo, então ora por mim. Aí ele orou por mim, e naquele dia eu levantei da cama e tomei uma atitude. Então, ele orou por mim e eu creio no poder da oração. Então, a partir de agora, eu não vou mais ficar nesse lugar de escuridão. Eu vou batalhar, vou amar meu filho e vou batalhar para que ele tenha o melhor que eu puder dar para ele. Então, eu levantei, fui tomar um banho e passei uma borracha em toda aquela dor. Não foi fácil, tem dias que ainda dói, porque tem dias que vem outras situações dolorosas, não é fácil até hoje, mas com Deus é muito mais fácil, com Deus é muito mais leve toda essa situação. E aí, depois disso, nós partimos em busca de qual terapias ele precisava, do que ele precisava, que tipo de vida a gente tinha que proporcionar para ele. Então isso eu vou contar em outro vídeo para não ficar muito longo.